Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor e hoje, em conjunto com a base da Nuvem Escola de Parapente, eu vim aqui para trazer um pouquinho do conteúdo para aquela pessoa que é piloto de parapente ou de asa delta, que deseja realizar a prova para a certificação de piloto aerodesportista segundo a ANAC, né? Essa prova que pode ser realizada no site da CBVL, da CAB, enfim, de várias outras entidades, que aí vão te dar o certificado de aerodesportista para você poder praticar o esporte em paz e não ter problema nenhum. Bom, começando, quem que sou eu? Meu nome é Vitor Souza, eu sou médico veterinário de profissão e também sou monitor na Escola da Base da Nuvem, tá? A Base da Nuvem que é uma escola de parapente que fica sediada na Serra da Moeda, em Brumadinho, na região de metropolitana de Belo Horizonte, e que já tem aí vários anos de história e muitos alunos formados. Quais que são os objetivos dessa aula? Bom, o objetivo dessa aula é a gente levar um pouquinho do conteúdo básico para aquele piloto que quer realizar essa prova e que às vezes fica um pouco perdido naquela quantidade de material, às vezes não tem nem noção, a gente sabe que esse material está escrito em termos um pouco mais técnicos e aí a gente tenta facilitar e trazer de forma resumida esse conteúdo. Se vocês tiverem interesse, deixem no comentário ou manda um WhatsApp para a gente que a gente pode gravar uma aula até um pouco mais aprofundada ou outros conteúdos, é só deixar lá que a gente responde vocês, beleza? Bom, gente, eu queria começar essa aula com um aviso que eu acho muito importante, que é o seguinte, né? A gente tem isso como filosofia na Base da Nuvem. Aquele piloto que ele é muito virtuoso, que ele tem muita habilidade, que ele tem muito domínio da aeronave, ele consegue sim se tirar de situações um pouco mais complicadas, tá? Mas o piloto que é um bom piloto teórico, aquele piloto, ele não vai se enfiar nessas situações. Então é melhor a gente ser um piloto teórico, né, de não correr riscos, do que um piloto habilidoso e se colocar dentro de situações que a gente vai efetivamente precisar da nossa habilidade, beleza? Bom, a gente vai começar falando nesse conteúdo sobre o que é um certificado de aerodesportista, tá? Para que eu preciso disso? Eu preciso, não preciso? Eu posso voar sem um certificado? O que acontece se eu for pego voando sem esse certificado? Como que eu posso portar esse documento? E tudo mais que envolve essa aura desse certificado que muitas pessoas às vezes nem sabem. O certificado de aerodesportista é um certificado que a ANAC cede àquele praticante, simplesmente dizendo que ele tem o mínimo de habilidade técnica necessária de conhecimento teórico sobre o espaço aéreo para praticar o esporte, tá, pessoal? Ter o certificado de aerodesportista não significa que aquele piloto saiba ou não voar um parapente. Significa apenas que ele sabe o mínimo das regras do ar para poder estar convivendo então nos céus do Brasil, tá? Beleza? Então, eu preciso disso? Sim. O único documento que é obrigatório perante a ANAC para a operação de um parapente ou de uma asa delta ou de qualquer outro equipamento de voo livre, né, é o certificado de aerodesportista, beleza? Então, já respondendo as primeiras questões, você não pode voar sem ele. O que é que pode acontecer, Vitor, se eu for pego voando sem essa certificação? Bom, a legislação fala pra gente que o piloto que for pego voando sem o certificado, ele pode ser penalizado em até 3 meses de prisão e multa. Então, galera, né, não vamos dar mole porque não compensa, tá? E como que eu posso portar esse documento? Bom, o documento você pode portar ele de maneira física ou digital, ou seja, né, o PDF lá. E em caso de fiscalização, que pode ser realizada pela ANAC, pela polícia, enfim, você mostra o documento, tá tudo beleza, tá bom? Vamos lá, vamos falar primeiro da RBAC ou RBAC 103, né, aquela que fala especificamente do voo livre. O que é? A RBAC 103 é uma regulamentação que a ANAC lançou justamente para regulamentar o voo livre nos céus do Brasil, tá? Então ele tem várias coisas que a gente, como piloto, tem a obrigação de saber para a gente poder voar. Primeira coisa, qual que é o peso máximo de decolagem da nossa aeronave? Seguinte, máximo de 80 kg se a aeronave não for motorizada vazia. E se for motorizado, o peso máximo dela vazia é de 200 kg. Acima disso a gente já não conta mais como equipamento de voo livre, a gente vai para a classe de ultraleve e outros, e a gente vai ter outra regulamentação. Outra pergunta que as pessoas têm, e muitas vezes a gente vê que existe essa dúvida: Vitor, existe alguma habilitação para operar um parapente ou uma asa delta? Não, não existe habilitação, tá? A gente sabe que existem confederação de voo livre e outras que efetivamente fornecem uma habilitação. Essa habilitação deles, ela não tem validade legal, tá? Ela tem validade perante as rampas e os sítios de voo que são participantes daquela confederação, por exemplo, e que aí sim você precisa dessa habilitação para voar naquele local. Mas se a polícia te parar e pedir a carteira da CBVL, por exemplo,
ou de qualquer outra entidade, você não precisa ter uma habilitação. O que você precisa ter necessariamente é o certificado de aerodesportista. Esse aí, se você não tiver, realmente você pode ter problemas, tá? Outra coisa que é um ponto importante nessa regulamentação: eu posso oferecer voo comercial? Vitor, tirei meu certificado de aerodesportista, cara, eu vou comprar um duplo e vou trabalhar para ganhar dinheiro fazendo voo panorâmico. Isso é vedado pela lei, tá, gente? Você não pode fazer voo comercial com equipamento de voo livre. Porém, é permitido o voo instrucional remunerado, ou seja, você, embora não possa cobrar para fazer um voo panorâmico, você pode sim cobrar para o voo duplo instrucional, que é aquele que o aluno ele vai realizar o voo no intuito de aprender o esporte, beleza? Outra coisa que é importante a gente saber no caso da instrução remunerada: sempre que você for voar com um aluno de voo duplo instrucional, é obrigatório que haja o seguro, tá? O pessoal compara aí com o seguro reta da aeronave, né, de aviões. Você precisa ter um seguro que garanta contra danos ao passageiro, ao solo e a terceiros, tá? Propriedades em solo. Então isso é importante também, porque pode às vezes te dar uma pegadinha lá na prova, beleza? Quais que são as atividades que são explicitamente vedadas pela RBAC 103? São atividades que possam oferecer risco às pessoas em solo, ou seja, voos panorâmicos sobre praia, mesmo que instrucional, né, fazendo manobras perto de pessoas ou perto de casas. É proibido lançar objetos que possam oferecer risco ao solo ou a pessoas, né, pessoas em solo ou a propriedades no solo. Então, você não pode decolar de parapente e jogar uma bigorna de lá de cima em cima de um condomínio comercial ou de um condomínio residencial, tá? Isso é proibido. E é explicitamente proibido embarque e operação na aeronave de voo livre por menores de 18 anos de idade, beleza? Vamos ficar de olho nisso aí, que essa perguntinha cai na prova direto. Então vamos lá, mais algumas coisas que a gente precisa ter atenção. Antes de qualquer voo, o operador, nesse caso do voo duplo instrucional ou do voo panorâmico, desde que não pago, ele tem que informar ao passageiro, aquele terceiro que vai voar com ele, que trata-se de um esporte de alto risco e que a ANAC não fornece nenhum tipo de garantia àquele passageiro que aquela aeronave está em estado de aeronavegabilidade, ou seja, que ela pode voar, já que não existe certificado de aeronavegabilidade para equipamentos de voo livre, assim como ela não garante que aquele piloto tenha as habilidades técnicas para operar a aeronave. Embora a ANAC seja clara dizendo que ela não exige algum tipo de carteira para a operação do equipamento, isso não significa que ela não recomende que se faça um curso com algum tipo de escola, e ela inclusive recomenda que você faça com uma escola que esteja credenciada em alguma das federações de voo livre, né? CBVL e outras, FAI, enfim. Então, o operador daquela aeronave tem que deixar claro para o passageiro que não existe nenhum tipo de garantia de segurança nesse esporte e que ela está indo por conta e risco, ciente da prática, beleza? Vamos lá então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de meteorologia, tá? Embora a prova da ANAC ela seja um pouco mais voltada para as regras do ar, existem sim questões de meteorologia que podem cair na sua prova. Isso também vai variar com o banco de questões que você for selecionado para realizar no momento da sua prova e com qual entidade você está realizando esse teste. Mas a gente sabe que mesmo assim são coisas importantes e a gente precisa saber, beleza? Primeira coisa, a prática de voo livre, né, a operação do equipamento de voo livre perante a RBAC 103, ela só pode ocorrer em condições de voo visuais e até o pôr do sol. O que isso significa, gente? Condições de voo visuais, a gente está falando que naquelas condições o piloto consegue a todo momento ver a linha do horizonte, né? A gente não está com teto muito baixo que corre o risco do parapente entrar nessas condições, assim como a gente não tem chuva forte, né? Embora a gente saiba que o parapente não pode de forma alguma voar com chuva e várias outras coisas que são necessárias, tá? Então, a prática do voo livre ela só vai ocorrer em condições de voo visuais e sobre regras de voo visuais, tá? A gente tem que saber essa diferencinha porque tem diferença entre condições VMC, né, que significa Visual Meteorological Conditions, ou regras de voo VFR, que são Visual Flight Rules. São duas coisas diferentes, embora sejam termos um pouco interligados e de forma bem íntimas, né? O que acontece?
Condições de voo visuais são as condições da atmosfera que permitem que o piloto de voo livre pratique o seu esporte, né? Igual eu falei no slide anterior, é que a gente tem um céu limpo, relativamente limpo, a gente não tem um teto baixo, a gente não tem uma chuva torrencial, e o piloto consegue ver a todo tempo a linha do horizonte, ao passo que as regras de voo visuais são as regras que permitem que o piloto consiga operar uma aeronave, não só de parapente, de forma totalmente visual, sem auxílio de instrumentos, tá? Embora a gente saiba que muitos pilotos hoje voam com instrumentos integrados que tenham bússola, GPS, mapa, é totalmente proibido operar um parapente utilizando esses equipamentos. O piloto não é certificado para isso, a aeronave e nem o instrumento. O piloto de parapente a todo momento ele precisa estar vendo a linha do horizonte, ele precisa ver o que ele tem à frente, atrás, aos lados, e ele não pode de forma alguma entrar dentro de nuvens, né? A gente sabe que acontece o famoso entubar, o piloto às vezes está voando, está numa térmica boa, no voo de cross, viu que a nuvem está pequena, eu vou subir o máximo que eu puder, vou passar por dentro dela, vou olhar no meu GPS ali, minha bússola, e vou ir direto na minha rota. Isso, embora a gente saiba que é prática corriqueira dos pilotos, é proibido segundo a RBAC 103, tá? Então, o piloto ele precisa a todo momento ver a linha do horizonte e ver o que tem ao redor dele. Beleza, galera? Outra coisa importante, não vamos esquecer a diferença de VMC, condição de voo meteorológica, para regras de voo VFR. Essa questão não cai, ela despenca na prova, então não dá mole com essa questão, porque é um pontinho que vocês podem perder, beleza? Continuando sobre a RBAC 103, a gente vai falar um pouquinho sobre a autorização para a prática do voo. O voo livre ele só pode ser realizado dentro de áreas do espaço aéreo próprias para isso, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas de cara você só pode decolar um parapente de uma rampa ou uma asa delta com a autorização específica do dono daquele local. Beleza? Então não adianta você falar o voo é livre, eu vou decolar nessa rampa que talvez exija uma carteira de uma entidade específica, não tem essa carteira, é uma rampa particular, mas o voo é livre, eu vou voar assim mesmo, eu tenho um certificado. Não, a ANAC diz que você precisa do certificado de aerodesportista e da autorização do sítio de voo. Ou seja, eu tenho o certificado de aerodesportista, mas às vezes eu não tenho a carteira da CBVL. Se eu for numa rampa que me exige a carteira da CBVL e essa rampa seja uma rampa privada, eu não posso decolar mesmo tendo certificado. Eu preciso de cumprir os requisitos que aquele sítio de voo me impõe, a não ser que seja uma rampa pública. A rampa pública ela não pode solicitar nenhum tipo de documento além do certificado de aerodesportista. Vale lembrar que a gente tem uma exceção aí, você só pode decolar e pousar um parapente em áreas que você tem autorização explícita do proprietário daquele local, exceto em casos de pouso de emergência, né? Sofri um colapso, tive que lançar uma reserva, eu vou pousar onde eu tiver, né? Eu fiquei muito baixo, dei mole, tenho que pousar aqui, é aqui que eu vou pousar. A gente sabe que o parapente asa delta eles não tem motor, a gente não consegue arremeter e subir de novo. Então, em casos de pouso de emergência, está previsto pela ANAC que a gente pode, tá? Curiosidade para você ir na sua prática diária. Embora a ANAC te permita pousar em locais com emergência, você tem total direito de sair do local sem ter o seu equipamento restrito ou tomado mesmo, né, em termos mais simples, pelo proprietário do local. Ele não pode falar nada, beleza? No entanto, caso durante o seu pouso você gere algum tipo de dano ou prejuízo para aquela propriedade, você pode ter o seu equipamento retido até que você sane todos os prejuízos. Então isso também está previsto em lei, beleza? Então vamos ficar esperto aí, porque essa pegadinha também cai na prova. Outra coisa importante, gente, por mais que a gente possa pousar em uma emergência em qualquer local, segundo a ANAC, é melhor a gente sempre ser cordial. A maioria das pessoas, quando vê um equipamento de voo livre, elas acham super legal. A gente sabe que é um equipamento muito lúdico, bonito. Então é só você ser cordial, que na maioria das vezes você vai sair daquela propriedade sem nenhum tipo de problema ou encalço, beleza? Outra coisa que a RBAC 103 impõe pra gente é vedado o voo sobre regiões densamente povoadas, aglomerados rurais, de pessoas ou áreas proibidas. A gente vai falar um pouquinho depois lá na frente de áreas proibidas, mas eu acho que é legal a gente pontuar esses pontos aqui. Você não pode voar um parapente, asa delta ou paramotor sobre áreas que existem aglomerados de pessoas, de casas e afins. Portanto, por exemplo, você não pode fazer um voo panorâmico, mesmo que instrucional, de paramotor em cima de um show lotado de gente.
assim como voar de parapente no centro de uma cidade, mesmo que a área de voo livre seja permitida para isso, tá? Isso fica vedado pela RBAC 103, a fim da gente evitar logo acidentes e machucar pessoas que não tem nada a ver com a nossa operação, né? O esporte é lindo e maravilhoso, mas quem está lá embaixo não tem envolvimento nenhum e não deve se envolver em riscos junto com a gente. Beleza? Bom, nessa parte da aula a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos. A gente vai falar os primeiros conceitos aqui, a diferença de altitude e altura. Quando vocês forem pegar qualquer tipo de legislação, vocês vão ver esses dois conceitos muito claros. E o legislador, a ANAC, ou quem for que esteja escrevendo aquela legislação, ela espera que você já saiba o que significa esses conceitos, beleza? A altitude a gente entende como a distância vertical entre o ponto e o nível do mar. Ou seja, você pode estar a 5.000 metros de altura em relação ao nível do mar, mas se a cidade que você decolou ela for mais alta, você pode estar com uma altura menor, tá? Então, altitude é a altura que você está em relação ao nível do mar, tá? E a altura propriamente dita é a distância que você está entre o ponto e o solo, beleza? Então, se a minha rampa ela já está localizada a 4.500 metros de altitude, eu posso decolar meu parapente e subir 500 metros. Embora eu vou estar a 500 metros de altura, porém a 5.000 metros de altitude, porque a minha rampa já tem 4.500 mais 500 que eu subi. Então a gente tem que ter clara essa diferença desses dois conceitos, beleza? Outro conceito muito importante que a gente vai ver na legislação a todo momento são as SBRs, SBTs, SPPs e afins. O que são essas siglas? Algumas regiões do espaço aéreo que têm dimensões de tamanho e altitude bem definidas, elas recebem alguns tipos de denominações. As principais para a gente no parapente são as SBRs, tá? SBR é uma sigla que o S vem de South, o B vem de Brasil e o R vem de Restricted, o D vem de Dangerous e o P vem de Prohibited, ou seja, restrita, perigosa e proibida, beleza? A SBR é uma área restrita, ela pode ser restrita para vários motivos, tá? Um dos motivos que uma área pode se tornar restrita era para a prática do voo livre. Aqui na Serra da Moeda a gente tem uma SBR, tá? Essa SBR ela tem uma área definida, uma altitude e a gente pode voar somente dentro dela, tá? Então a SBR não necessariamente é uma coisa ruim, tá? É inclusive a área que os parapentes podem decolar e voar tranquilamente, tá? Que o espaço aéreo é fechado para isso e aeronaves não podem adentrar naquela bolha no ar ali, de certa forma, beleza? As SBD são áreas perigosas, como por exemplo minerações, né? A gente sabe que mineração existem detonações, existem equipamentos a todo momento, então o equipamento de voo livre ou qualquer outro equipamento que não esteja previamente autorizado, ele não pode operar naquela área. Tá? Existem alguns limites, se não me engano são 5.000 pés, acima de 5.000 pés você pode passar sobre uma SBD, mas via de regra elas são perigosas, então a gente evita, ainda mais numa aeronave flexível como o parapente, né? Imagina você ter que jogar uma reserva em cima de uma mineração mesmo que a 5.000 pés, não vai ser jogo, beleza? E as SBPs são as áreas proibidas, como por exemplo presídios, usinas energéticas, usinas nucleares e etc, bases militares, não se pode voar sobre elas de forma alguma por motivos óbvios, né? Beleza. Então, como eu falei no anterior, as SBRs elas são áreas delimitadas para a prática no voo livre, né? No Brasil a gente tem as SBRs, que são as áreas únicas que o parapente pode voar. Ou seja, quando você estiver operando a sua aeronave, voando seu parapente, você não pode sair de dentro dela, a não ser que haja um NOTAM, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que te autorize para isso, beleza? Ou seja, você não pode sair dessa área. Ah, Vitor, mas a minha SBR é pequena, ela só tem 10 km e eu quero fazer um voo de 100 km. Cara, cada um sabe o que faz e é dono de si próprio. No entanto, o que a lei diz é claro, você não pode voar fora dessas áreas, beleza? A gente sabe que isso acontece o tempo todo, que todo mundo voa cross para um lado para o outro, mas pela lei você não pode sair de dentro dessa área. Caso você esteja pego, você pode ter sim que arcar com as suas consequências, beleza? Então vamos no mínimo usar o bom senso, tá, galera? Gente, beleza, minha SBR é curta, eu quero fazer um voo de cross, eu sei que é proibido, mas mesmo assim eu vou na tora. Beleza, mas não vou para cima da terminal de aeroporto, né? Eu não vou para cima de uma área que tem aeroporto, uma zona de tráfego aéreo muito cheia, tá? Você sabendo que você está fazendo errado, então pelo menos tente fazer o mínimo possível, tá bom? E vamos usar o bom senso. Eu estou numa situação de emergência também, eu preciso pousar dentro, eu estou no limite da SBR, para dentro da SBR não tem um pouso que eu consiga voltar, do lado da SBR tem um pouso que eu posso pousar. Gente, eu vou pousar e
paciência, né? Vou verificar se não vem nenhuma aeronave, se eu não estou numa área de grande risco e vou ter que pousar fora dela, né? Eu estou numa situação de emergência, mas de novo, que a exceção não se torne a regra, beleza? Então agora a gente vai falar do NOTAM, que eu falei anteriormente, que por um NOTAM você poderia sair da sua SBR. A sigla NOTAM significa Notice to Airmen, e são avisos, né, o aviso para o aviador. Eles são avisos enviados pela equipe de gestão do espaço aéreo e tem um caráter temporário, tá? Esses NOTAMs podem ser para várias coisas, uma delas é fechando aquele espaço aéreo, aquele box, para que se realize a prática do voo livre. Qual que é a diferença do NOTAM para a SBR? O NOTAM ele é uma coisa temporária, ele tem prazo para começar e acabar, e a SBR não, a SBR em teoria ela é fixa, né? Ela é atemporal, ela vai ficar lá. Claro que pode sim ocorrer a revogação de uma SBR, mas é muito incomum. Ou seja, o que acontece na maioria das rampas é que a rampa, antes de ser homologada, dela receber uma SBR, ela vai ter um NOTAM. Esse NOTAM vai sendo renovado a cada 3 meses, 6 meses, etc. E aí chega um ponto que aí a ANAC, o DSEA, após várias avaliações lá, eles vão falar, olha, beleza, vocês estão de acordo, a gente vai liberar para vocês uma SBR e aquilo se torna uma condição permanente, beleza? Então, por exemplo, para um campeonato, eu vou realizar um campeonato de cross, por exemplo, eu preciso de uma área maior que a minha SBR, eu vou entrar em contato com o SINDACTA, SRPV, DSE e vários outros órgãos, vou solicitar isso, né? Isso é de forma interna lá pelo sistema deles, e aí eles vão me liberar aquela rota para que eu possa realizar a minha prova. Tá? Com hora e data para começar e acabar. Depois daquilo ela não é mais válida. Então a gente tem que ficar esperto, porque às vezes uma área que tinha um NOTAM hoje, amanhã pode não ter. Então a gente é bom sempre verificar a validade desse NOTAM e se eu posso ou não voar naquela área. Beleza? Outros conceitos que a gente precisa entender que não caem, despencam nas provas, galera. Primeiro deles, o que é um aeródromo? Aeródromo é nada mais que um aeroporto, tá? De forma resumida para facilitar. Drones ou vantes. Mas Vita, minha prova é sobre voo livre. Cai questão de drone e vante, porque a gente sabe que eles compartilham muitas vezes o espaço aéreo com a gente, beleza? Drones ou vantes, por definição, são aeronaves não tripuladas, operadas a partir de uma estação de pilotagem remota. A gente grava isso porque eu já vi isso cair trocentas mil vezes em prova, então vamos ficar esperto com esse conceito de drone e vante. IMC, a gente já falou que são condições de voo meteorológicas por instrumentos, a Instrumental Meteorological Conditions. VMC eu falei lá no começo para vocês, que são a Visual Meteorological Conditions, ou seja, condição meteorológica para voo visual. VFR, que são condições de voo visuais, regras de voo visuais. IFR são regras de voo por instrumento, Instrumental Flight Rules. E aí a gente tem um outro conceito novo aí, ó, EAC. EAC significa espaço aéreo condicionado, ou seja, existe uma condição naquele espaço aéreo. O T, entre parênteses, é porque essa condição pode ser temporária ou não. Beleza, galera? DSEA. DSEA é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Tá? DSEA é o órgão de natureza militar que vai gerir o nosso espaço aéreo. Essa questão também não cai, despenca. A ANAC é a nossa Agência Nacional da Aviação Civil. ATC é o controlador de tráfego aéreo, tá? É o Air Traffic Controller. O SINDACTA é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, tá? É um órgão também de natureza militar governamental. O AISWeb, tá? Ou AISWeb, é um site que o DSE, juntamente com a ANAC, eles liberam para a gente, que a gente pode consultar várias coisas relacionadas ao voo, o tráfego aéreo, inclusive os NOTAMs. Então, se você quiser pesquisar sobre um NOTAM, é no AISWeb que você vai pesquisar, beleza? Outro conceito muito importante que a gente precisa saber, o que é um certificado de aeronavegabilidade, Vitor? Certificado de aeronavegabilidade é um certificado que a ANAC fornece a uma aeronave após a inspeção, dizendo que ela está em estado aeronavegável, ou seja, ela pode voar nos céus do Brasil. Gente, isso não cai, despenca na prova. Equipamento de voo livre, equipamentos que operam sobre a RBAC 103 não dispõem de certificado de aeronavegabilidade, tá? E um dos motivos que eles não podem operar em voos comerciais panorâmicos, tá? Então, parapente não existe laudo, tá? Laudo que eu digo com validade legal, o que existe para o parapente, a gente sabe que aquele laudo que a gente faz numa empresa credenciada, que é de suma importância, que vai falar para a gente que a nossa aeronave está ou não em condição de voo, mas esse laudo perante a ANAC ele não tem validade nenhuma, isso é uma coisa que a gente faz e você não tem obrigação de fazer. Como a ANAC já diz, a prática é por conta e risco do praticante. Se você quer saber se o seu equipamento está ou não em condição de voo, o problema é seu.
tá? A ANAC simplesmente dá uma lá e lava as mãos, o problema é teu, beleza? Então sempre façam o laudo dessa aeronave, não vamos entrar em fria de graça não, que não compensa, tá? Então, seguindo mais alguns conceitos, a gente tem a ATZ, que é a Zona de Tráfego de Aeródromo. Gente, só uma pausa aqui. Eu sei que tem sigla que está em inglês e sigla que está em português, tá? Mas, infelizmente, é assim que a legislação do Brasil foi feita, a gente tem que seguir isso, tá? A ATZ, por exemplo, é uma sigla que está em inglês, tá? Que seria o Aerodrome Traffic Zone, ou Zona de Tráfego de Aeródromo, é a zona de tráfego que está em volta daquele aeródromo, beleza? CTR seria uma área controlada, de forma resumida, isso eles não vão cobrar tão aprofundado na prova da ANAC, né? Entre aspas. Então, vamos focar um pouquinho nesses conceitos mais básicos. Se você quiser aprofundar um pouquinho nessas diferenças, vocês podem ficar à vontade, tá? TMA é o que a gente conhece como terminal, ou seja, a área mais próxima do aeroporto, né? Aquela área ali que as aeronaves estão descendo, estão iniciando seus procedimentos de aproximação, é a área que os pilotos estão mais focados na configuração da aeronave, eles às vezes não estão tão focados no ambiente externo. Então, gente, pelo amor de Deus, jamais entre com um avião numa terminal se você não tiver autorização para tal, beleza? Aqui na Serra da Moeda a gente tem uma SBR que ela fica inserida dentro da terminal de Belo Horizonte, tá? A terminal é uma área bem grande em volta dos aeroportos. Mas a gente tem essa SBR, o nosso teto não é um teto tão alto, então não tem risco nenhum e as aeronaves sabem disso, elas não adentram a nossa SBR. Mas fora isso, gente, não voa perto de terminal porque pode dar um problema sério, tá? FIR seria a área que você consegue receber informação para o voo, né? Onde os pilotos conseguem conectar via rádio e receber informações de vento, direção de vento, pista de aeroporto, etc. E que não necessariamente tem um controlador de voo, tá? Isso é a FIR de forma bem resumida. Outro conceito que despenca na prova, eu já vi essa questão cair inúmeras vezes de alunos falar comigo, aquela questão que você falou que é na prova, o que é uso flexível do espaço aéreo? De forma resumida, uso flexível do espaço aéreo são formas que o agente regulador tem para aumentar a efetividade do uso do espaço aéreo, aumentar a eficiência, sem perturbar ninguém, né? Sem diminuir ou melhorar a vida de alguém de forma resumida, né? Então, por exemplo, o que eles fazem nos aeroportos de controlar slots ou de fazer uma SBR dentro de uma TMA, mas beleza, eu consegui ver que eu consigo colocar essa SBR aqui nessa altura tal, naquela distância tal, eu não vou ter tanto problema, eu não vou atrapalhar a vida do piloto de linha aérea, mas também não vou atrapalhar a vida dos pilotos de parapente. Então, isso é o uso do flexível do espaço aéreo, ou seja, basicamente a galera lá da ANAC, do DSEA, do SINDAC, tendo bom senso, tentando ajudar todo mundo, sem ferrar ninguém, com o perdão da palavra, beleza? Né, a gente fala assim, às vezes eu uso uns termos um pouquinho mais chulos, mas é justamente para facilitar um pouco o entendimento e também a gente sabe que quando fala um pouco de forma mais simples fica mais fácil da pessoa gravar. Uma coisa de meteorologia básica agora que a gente precisa saber para essa prova, tá? A gente vai frisar que agora eu vou frisar muito com vocês, essa aula ela não é sobre meteorologia. Nessa aula eu não vou falar sobre tipos de nuvem, eu não vou falar sobre isso. Isso é outra coisa, isso é carga teórica do curso de piloto. Quem tiver interesse aí, de novo, deixa nos comentários, a gente pensa se faz uma aula, que pode ser legal. Mas eu vou falar um pouquinho básico aqui do que vai cair na sua prova da ANAC, com certeza. A principal nuvem que a gente tem interesse nesse tipo de prova da ANAC é a nuvem do tipo cumulonimbus, tá? A nuvem do tipo cumulonimbus, que todo mundo conhece aí no jargão comum como CB, é um tipo de nuvem que oferece grande risco para o equipamento de voo livre. Pessoal, Boeing 747 não entra dentro de CB de graça, então não é a gente que vai entrar com o nosso equipamentinho feito de pano e linha lá embaixo, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso. Vamos lembrar daquela máxima dos pilotos antigos, CB no ar, piloto no bar. Vamos evitar todo custo entrar embaixo de um CB. Né? É muito fácil identificar um CB, é uma nuvem muito grande, uma camada alta muito alta, né? A ponta dela, o ápice da nuvem fica muito alto. É aquela nuvem que parece que o mundo vai acabar, né? Que você sabe que vai chover e muito. Esse é o CB, a gente não entra embaixo dele. Existem outros tipos de nuvem que a gente também não brinca, tá? Mas para título de prova da ANAC, vocês precisam saber que um CB ou cumulonimbus é uma nuvem extremamente perigosa e que a gente não pode voar se a gente tiver com ela no campo visual, beleza? E agora eu trouxe para vocês umas questõezinhas aqui, que são questões, obviamente, que eu não retirei de nenhum banco de prova, mas são questões que a gente sabe que cai, modificadas, obviamente, e que a gente vê caindo com uma certa naturalidade e que eu trouxe pra gente dar uma olhada aqui hoje, para vocês já darem uma
estudadinha e ver de qual é da prova, se tem pegadinha, se não tem. Então vamos lá, primeira questão. Qual a penalidade para o praticante que for surpreendido operando equipamento de voo livre sem o certificado de aerodesportista? Alternativa A, perda da carteira CBVL. Alternativa B, nada. Alternativa C, multa. Alternativa D, prisão de 3 meses e multa. Então, pessoal, igual eu falei com vocês anteriormente, quem for pego operando o equipamento de voo livre sem o certificado, ele está sujeito a receber 3 anos de cadeia e multa. Beleza? Então, a gente já sabe a importância disso. Vamos lá, só para dar uma passada nas outras alternativas, a perda da carteira da CBVL, igual eu falei anteriormente, no exemplo da CBVL. Cara, a ANAC tá cagando e andando para a CBVL, para eles não interessa, eles incentivam que você tenha, que você faça um bom curso, mas não é obrigatório, então eles também não podem suspender sua carteira de uma associação privada, Nada, a gente sabe que vai ter uma consequência, obviamente, multa vai ocorrer também, mas também existe a possibilidade de você levar 3 mesezinhos no chilindró, beleza? Outra questão que cai, onde que são publicadas as informações sobre o tráfego aéreo, pelo DSE e os outros órgãos? Igual eu falei com vocês anteriormente, no site da AESWeb, tá? Mas vamos ver as outras opções lá. A, no site da CBVL. Falei anteriormente que a CBVL é uma entidade privada, ela não tem relação com a ANAC, com DSE, a Sindacta e etc. No site da ANAC, o site da ANAC ele é um site um pouco mais institucional, ele não vai tanto para essa questão operacional. No site do meu clube de voo livre, também não, Embora o site possa sim pegar essa informação e colocar lá no site dele, replicar para o piloto, para o associado, mas o certo é igual eu falei com vocês, a alternativa letra D, no site da AESWeb, você pode chegar lá e você vai conseguir ver todos os notantes da sua área, beleza? Próxima questão que despenca, o que significa EAC? Eu falei com vocês anteriormente, essa sigla tá fácil porque ela tá em português, Alternativa A, espaço aéreo de voo livre. Não faz muito sentido, B, espaço aéreo condicionado. Receita mais interessante. C, espaço aéreo compartilhado. E D, espaço aéreo proibido. Gente, espaço aéreo proibido não existe, tá? O que existe é as SBPs, que são as South Brazil Prohibited. Então, a D a gente pode cortar. Espaço aéreo compartilhado. Bom, a meu ver, todo espaço aéreo é compartilhado, A gente tem várias aeronaves passando para um lado e para o outro, não faz muito sentido. Letra B, espaço aéreo condicionado. Essa é a alternativa certa, existe alguma condição de operação naquele espaço aéreo, beleza? Ele pode ser permanente ou temporário. Próxima questão. Você está num voo de cross, está subindo tudo numa térmica maravilhosa, mas seu ovário começa a apitar que você está no limite da sua área de voo, da sua SBR. E aí o que você faz? Alternativa A, o voo é livre, eu sigo a minha vida. Alternativa B, eu vou continuar subindo. Depois eu vejo o que eu faço. Alternativa C, eu vou abandonar a térmica e respeitar os limites da minha SBR. Alternativa D, eu verifico se tem alguma aeronave perto e prossigo subindo. Gente, essa questão ela não está aí à toa. A prova da ANAC ela é muito clara quanto a isso, A legislação, o legislador RBAC 103 e outras. Voo livre apenas dentro de SBRs, áreas próprias designadas para isso, ou com um notante autorizando previamente. Então, a única opção que faz sentido no nosso caso é abandonar a térmica e respeitar a SBR, mesmo que eu perca o voo, beleza? Bom, e vamos então para a nossa dica final para você que vai fazer a prova, dica que não falha. Às vezes eu não sei a resposta da questão, eu estou na dúvida, gente. Sempre vamos ter o bom senso em consideração. A prova da ANAC, embora ela coloque muito medo nos pilotos, ela é uma prova que é muito baseada no bom senso também, Então, embora seja incomum, vão haver sim questões teóricas sobre operação do parapente, sobre regras de preferência, ou que não estão claras na RBAC, inclusive, tá? Ou sobre o que eu faço num colapso ou não, para que serve reserva. Isso pode acontecer, são questões pontuais, mas a gente entende que o piloto que já está nessa etapa de realizar o certificado de aerodesportista, ele já tem conhecimento da operação da aeronave, tá? Mas a questão básica é, gente, tenha bom senso do ponto de vista do legislador. Fazendo isso, vocês vão ter sucesso nessa prova, pode ter certeza. Por exemplo, tem uma questão que me pergunta se eu posso ou não abandonar a SBR, ou que as alternativas o voo é livre. Se você vê um negócio muito absurdo assim, gente, pode saber que tá errado, tá? Via de regra, a alternativa que vai
ter maior chance de estar certa é aquela que leva em consideração primeiro a segurança, depois aquela alternativa que leve em a eficiência e depois aquela que leve a boa convivência. Não achei uma alternativa que me parece mais segura, eu vou procurar pela alternativa que me parece que vai gerar uma maior eficiência do uso do espaço aéreo, né? Se eu não achei essa também, muito provavelmente vai ser a alternativa que vai me levar a uma melhor convivência entre os outros pilotos, beleza? Então, tenha bom senso para fazer a prova, vai tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, é uma prova muito simples, tá? Basta dar uma estudadinha, né? Vamos pegar lá a RBAC 103, as outras legislações que a gente tem lá, que são um número um pouco grande. Lê devagarzinho, se não conseguiu entender, ficou uma dúvida, manda uma mensagem pra gente que a gente tenta ajudar. Mas vai com confiança que eu garanto que vai dar certo, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, ótimos voos, boas decolagens e muitos voos felizes, beleza? Beijo!